e pela presença. Então vamos começar a nos preparar para a nossa prece. É o nosso momento de comunhão com o nosso Cristo interno, com o nosso Mestre Jesus. É a hora que nós rogamos ao Pai, que cada um veio buscar aqui hoje. Então é dentro do coração que vamos buscar essa sintonia. Rogando ao Mestre Jesus, nosso amigo, que nos abençoe, que nos ampare, que nos acolha, que inunde este ambiente de luz, que inunde a nossa alma, o nosso espírito de luz. Que o vosso amor, Mestre, possa se agigantar, não só nesta casa, não só em nossos corações, mas em toda parte. Acolha a todos, Mestre, dos dois planos da vida. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo aprender mais um pouquinho, a fim de nos tornarmos espíritos mais conscientes, mais seguros, doando ao nosso lado, estão vibrando por nós, numa sintonia de amor. Então somos acolhidos, igual eu disse, cada um tem um motivo de estar aqui. Então somos abraçados e somos atendidos nas nossas questões. E nada como manter a sintonia para que recebamos o que viemos aqui buscar esta noite. Então vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos com Carlos Alberto, hoje intitulado Simpatias ou Aversões no Além-Túmulo, questões 294 a 296. Seja bem-vindo, Beto. Boa reunião para todos nós. Boa noite para todos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe. Que a nossa noite possa ser mais aquele instante de aprendizado, de abertura da nossa sensibilidade para um novo movimento que possa nos auxiliar no que remonta ao nosso crescimento espiritual. Como também que possamos trocar as vibrações da amizade, da fraternidade, para que também a reunião atinja os objetivos que visam a terapêutica que cada um de nós necessitamos nesse momento tão desafiador para todos nós. Eu gostaria de dar boas-vindas para quem está vindo a primeira vez, abraçando também aos nossos amigos que estão no chat, que nos acompanham através da transmissão que está sendo, nesse momento, estabelecida através da Rede Amigo Espírita. Endereçando um abraço aos amigos da FEAC que estão nos acompanhando no chat e no site da FEAC, feac.org.br, como também os nossos ouvintes, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que, por sinal, no último final de semana, foi comemorado 8 anos de fundação da Rádio Brasil Espírita, e desde os primeiros momentos da rádio, a FEAC, junto com a Rede Amigo Espírita, estabeleceu essa parceria e semanalmente a gente faz as transmissões e a Rádio Brasil Espírita compartilha com seus ouvintes. Pois bem, o nosso trabalho da noite, como vimos realizando há 24 anos, estudo do Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, que foi editado em 18 de abril de 1857. Antes de mais nada, eu preciso ainda estava esquecendo, de relembrar que essa semana é festiva para nós da FEAC, pois estamos comemorando 11 anos de fundação.
Foi fundada a casa no dia 1º de abril do ano de 2008. Então estamos aí comemorando mais um momento muito especial para todos nós que estamos aqui desde o início e para vocês que foram chegando ao longo do tempo. Pois bem, no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que oficialmente inaugura a era do Espiritismo na Terra, ele é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual, no tópico Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Pois bem, nós vamos hoje ler a partir da questão 294 e vamos trabalhar até 296. Kardec formula a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais: as lembranças das más ações que 2 homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? As lembranças das más ações que 2 homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles no mundo espiritual? Resposta: sim. Essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Kardec continua perguntando: que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal nesta vida? Resposta: se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. E Kardec ainda volta indagando na questão 296. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõem mais da máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Ponto. Pois bem, então na pergunta 294, vamos retornar. Kardec vem questionar se as ações más entre 2 homens pode ser obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles. É assim que funciona? Os espíritos respondem que sim. Por quê? O túmulo define uma mudança radical na nossa maneira de ver, de sentir, de pensar? Não. A morte não existe para o espírito. O corpo fica pelo caminho e se dissolve, se transforma em matéria, conforme nós já temos informações suficientes pela ciência. Ele se decompõe. O espírito se desperta no mundo espiritual e ele vai continuar com a sua mesma maneira de pensar, de agir e de sentir.
seremos os mesmos. Lógico que ao se deparar com a realidade além túmulo, surgirá uma necessidade de adequação à nova realidade. O que pode favorecer para que o espírito comece a observar com mais amplitude as questões, que antes não era possível. Por quê? Aqui na Terra existe um véu. O véu da ignorância, que caracteriza a nossa jornada na Terra. Um percentual altíssimo da população planetária não tem as informações que o Espiritismo nos oferece. Isso é fato. Agora, basta ter informação? Não. A informação precisa de ser utilizada com o objetivo de modificar o nosso mundo íntimo. Porque senão não tem razão. Para que saber sobre a reencarnação se essa informação não é suficiente para te motivar a mudar, qualificar e se preparar para um grande futuro? Então esse é um ponto. Agora imagine a nossa luta, que estamos aqui semanalmente, diariamente estamos em casa lendo uma obra, pesquisando. Quer dizer, nós já temos um material interessante. O que pode até nos consolar dizendo, nós já somos melhores do que ontem. Estão de acordo? Você é melhor hoje do que foi ontem. Ponto. Sony está feliz ali, soltando foguete. Agora, quando você olha para frente, você observa que existe uma caminhada longa. Porque, naturalmente, o futuro diz assim, o que fizemos até agora? O que eu preciso fazer para o amanhã? Então, lá na sua área profissional, todo dia você se prepara, vai para o trabalho e vai encontrar desafios. E esses desafios vão apontar para nós como que nós percebemos a vida, os fatos, as pessoas. Certo? Agora existe um outro movimento, que é um movimento íntimo, que também exige que ampliemos as nossas percepções diante das manifestações que temos na vida, das emoções, dos sentimentos, que pode estar definindo um bom momento ou um momento nem tão bom. Podemos estar vivendo um processo de um vazio existencial. Podemos? Eu passava por um jardim há uns dias atrás. Eu tive que descer uma escada. Tinha uma senhora sentada no primeiro degrau, com os pés nos degraus posteriores. Eu achei bonitinha a cena. Ela estava lendo, um lugar muito agradável. Aí eu passei por ela. E confesso que não foi com intenção invasiva, mas o meu olhar passou, porque ela estava lendo. E ela estava lendo uma matéria intitulada O Primeiro Dia que eu Senti Pânico. Passei, fiz uma prece por ela. Porque eu não tenho nem ideia do porquê ela estava lendo aquela matéria. Porque o primeiro dia que eu senti pânico. Pode ser que ela estivesse lendo aquele material porque ela está estudando o que está acontecendo com ela, com o filho dela. Não importa. Como pode também ter acessado aquela matéria porque caiu no colo dela. Não estou entrando no mérito. Mas nós podemos estar diante
de síndromes reveladas, porque já identificamos, ou não reveladas, que podem se apresentar amanhã. A gente não sabe. Então não pense que as coisas vão continuar assim. Não é para vocês assustarem. Eu não estou dizendo que amanhã vocês vão ter síndromes. Mas eu estou dizendo que o que está acontecendo contigo hoje não vai continuar. É a impermanência. É um assunto trabalhado pelos orientais, os budistas. Eles discutem muito esse assunto. A impermanência. Nós aqui no Espiritismo tratamos como evolução. A ciência hoje discute o seguinte, que a única certeza que existe na ciência é que a ciência é incerta. Olha que interessante. A ciência vive em cima de incertezas. Nós buscamos perfeição e temos uma noção, um padrão estabelecido como perfeição. E a natureza o tempo todo nos apresenta imperfeições. E quando nos deparamos com a imperfeição, é que nós nos motivamos para tentar encontrar soluções. E a natureza sempre nos prega surpresa. Pegaram o que eu estou dizendo? Então, zona da acomodação é um processo de prazo de validade curto. Então, hoje nós estamos bem, amanhã podemos estar recebendo um diagnóstico, uma notícia. Né? Você pode se deparar com uma circunstância que você fala assim, espera aí, o que está acontecendo? Está indo tudo tão bem e agora não, eu vou ter que descobrir. Eis aí um movimento para se mudar. Então, quando nós desencarnamos, fato é, chegaremos num espaço e tempo diferente, que nós estamos acomodados, acostumados, que vai dizer assim para nós, acorda. Isso pode acontecer quando a gente desencarna prematuramente, entre aspas, em tenra idade, a idade infantil, quanto jovens, maduros, anciões. Fato é, senta aqui, Raquel. Fato é, você vai desencarnar. Pega na mão dela aí. Não se preocupe, vai demorar. Talvez uns 1h10, para pelo menos a gente bater 21 horas e terminar a reunião, você desencarnar lá. Tá brincando. Vai desencarnar aqui. Depois que acabar a reunião, porque senão vai, né, interromper a transmissão, o pessoal do chat vai ficar assustado. Mas pode desencarnar, não tem problema. Você tem a pretensão de ficar para semente? Ad eterno? Então nós estamos aqui no Centro Espírita. O senhor que está vindo a primeira vez, como é que é o seu nome? Zé Antônio, seja bem-vindo. Não se preocupe, esse pessoal aqui é meio tantã, mas não morde não. Mas você está vindo ao Centro Espírita, o que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre o espírito. Mas pode ficar tranquilo que eles não vão se manifestar ostensivamente. As assombrações são mais educadas na casa espírita. Isso é só para brincar com vocês. Nós estamos aqui para conversar sobre o espírito. Nós estamos aqui para falar sobre a imortalidade da alma. Nós estamos aqui para discutir como que os espíritos se comunicam, como que é a vida deles além túmulo. Porque isso nos interessa diretamente. Seja para fazer uma ilação, imaginar como é que está a vida da sua mãe que desencarnou, do seu filho, da sua esposa, do seu amigo, este que você lembrou agora. Como é que está? Como é que está lá? O que ele deve estar fazendo? Tocava algum instrumento? Pode ser que ele esteja lá tocando um instrumento. Gostava de poesia? Pode estar poetizando.
Gostava de futebol, pode estar batendo papo. Não sei se ele tem informações assim precisas. Fazia o bem? Não tenha dúvida que ele vai estar fazendo bem. Dá para pensar sobre isso. Fazia o mal. Aí a gente já começa a apertar o parafuso. Será que ele continua fazendo mal? Isso era uma tendência ou equívocos? Tendência, caráter, índole? O assunto aperta o calo. Porque a tendência, caráter, índole, a probabilidade que continue naquele sistema é possível. Qual era o hábito? É plausível que continue com o mesmo hábito. A discussão aqui é, quando alguém faz o mal para o outro, questão 294, lembrar destas ações más pode afastar os espíritos? Pode. Inimigos aqui pode permanecerem inimigos do lado de lá. Então, quando Jesus fala, nos ensinando, por exemplo, no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, 6, 7, especificamente eu vou citar um trecho, quando ele diz assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Vejam a assertiva de Jesus: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. A doutrina espírita abre um painel interessante para a gente refletir sobre esse ensino do Cristo. Querem ver? Vamos lá. Reconcilia-te depressa. Qual que é a conotação do depressa? É algo que é urgente. Denise falou assim, neste momento. Denise é minha filha espiritual. Não é, Denise? Então, minha filha, se você me permite, vou fazer apenas uma correção na frase. Não é que você esteja errado. Porque, a princípio, é isso aí. Ela tá. Quem sou eu para discutir? Aliás, o debate democrático, cristianismo é debate democrático. Tá? Não é direita nem esquerda. É discussão do equilíbrio, que abre N possibilidades. Certinho? Pois bem. Então toda a ideia está correta. Não tem ideia errada. Não tem manifestação errada no centro espírita. Quando nós estamos num debate público ou íntimo em torno de qualquer assunto. E, aliás, expressar é metodologia do aprendizado. Porque quando você fala, você fixa. Quando você fala, você abre a intuição. Olha que barato. Se você só ficar ouvindo, isso não é produtivo. Por isso é que nós temos que criar grupos de estudos, viu? Debater. Porque muitos dos problemas do movimento espírita atual é porque ele se perdeu no caminho. A conjuntura está sob júdice. Os tempos atuais o convite é ir para a internet e ficar vendo vídeo. Não ensina nada de espiritismo. Pode te dar informação. Mas a fixação está na prática. E a prática também é sala de aula, se eu posso tratar como sala de aula. Porque no espiritismo tem professor, somos todos alunos, mas tem facilitadores, alguns mais experientes, e a ideia é dar oportunidade para todos falarem, agirem, sentirem e se ajustarem, se educarem. A casa espírita é um grande laboratório para você aprender a falar na hora certa. Já viu? Em casa? Domingo, não é que reúne todo mundo? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês reúnem. Talvez vocês não sabem o que é isso. Eu sou de família italiana. Todo mundo parla ao mesmo tempo. E todo mundo é muito educado, fala baixinho. Não é assim? Italiano? Bem? Pois bem. Então, na casa espírita, quando alguém está falando,
Aí a gente adota aquele critério da roça. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha, sabe? Carinhosamente. Na casa espírita tem uma reunião em grupo, cada um tem o seu momento, a sua oportunidade de falar. Mas tem que falar para fixar. Vocês já viram o debate lá no Congresso? Como é que beleza? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu fico assim, Jesus, graças a Deus eu passo longe. Porque é um total desrespeito. Porque quando um está tendo a oportunidade, isso é sagrado. Voltaire afirmava, defendo você até a morte no que queres expressar. Embora possa discordar de tudo que você está dizendo. Pegaram aí o que eu estou falando? Então, quando você está falando, você está fixando caractere, você está abrindo intuição, você está percebendo, você está ampliando sensibilidade. Voltando. Então, Denise, tudo porque Denise falou que o depressa é nesse momento. Não. Dr. Bezerra de Menezes tem uma mensagem extraordinária que ele fala para os espíritas assim, que o processo da divulgação e da vivência do espiritismo é urgente. Mas ele diz assim, mas não pode ser apressado. Então, existe a urgência e existe a pressa. A pressa geralmente é sinônimo de atropelar. Vendo aí? Querer passar o carro na frente dos bois. Eu sou do interior. Entenderam aí? É agir sem a perspicácia, a prudência, a sabedoria. Por quê? O reconcilia depressa com o teu adversário é uma tarefa urgente, mas não pode ser apressada. Pegou, Denise? Então, depressa é imperioso. Reconcilia-te. Mas como? Vou sair daqui e vou lá pedir perdão? Vai não. Está arriscado você tomar uma panelada na orelha. Porque você aprontou tanto e agora quer resolver porque assistiu uma palestra. E ainda vai te chamar de hipócrita. E um vai chegar lá e falar assim, foi um espírito que mandou. Aí apanha dobrado. Que espírito? Que coisa que é essa? E também tem uma história de ficar transferindo as responsabilidades para os outros, que é um negócio absurdo. Não tem nada de espírito. É a sua percepção. Embora você pode alegrar os espíritos bondosos quando pratica uma boa ação. Fiz-me claro? Esse assunto é muito interessante para a gente pensar. Porque se a gente não cuida, na verdade nós estamos dizendo que o processo está parado. Hoje eu conversava com uma amiga, eu falei assim, Aí ela foi e emendou. É porque se está complicado, é porque não acabou. Eu falei assim, all right, ok. Se está complicado, é porque não acabou. Porque na hora que resolver, acaba. Existem questões que nós estamos resolvendo. Muitas já foram resolvidas. Mas existem processos que não se resolvem de uma forma abrupta. Pegaram aí? Pois bem. Então, se a gente não trata de determinadas questões, elas podem se prolongar além túmulo. Mas só para não dizer que eu não falei das flores, porque alguém pode falar, então se eu talvez não devo ir lá pedir perdão para não tomar uma panelada na cabeça, o que eu devo fazer? Que a gente gosta de fazer aquelas perguntinhas para ter as respostas prontas, eu sei. Quem não gosta? Se eu pudesse, eu perguntava tudo para os espíritos. E se eles não respondessem, eu ia em Jesus. Por que não? Jesus, esses espíritos que o Senhor enviou, não me respondem. E, na verdade, os espíritos, eles não têm que responder as nossas perguntas, no seu sentido do que nos compete descobrir, desenvolver os problemas para estabelecer o caminho e o resultado. Isso é de competência nossa, certo? Mas, contudo, todavia, porém, vou dar uma dica. Comece pela oração. Aí eu posso dizer,
Porque para mudar qualquer painel, a oração é fundamental, que é ela que abre porta. Ore pelos inimigos, pelos adversários. Quando lembrar e sentir aquela... Faça uma prece por eles. Ah, mas está... Não interessa. Ore por ele. Porque só nesse quesito você já começa a mudar os painéis. E a oração, ela tem um poder extraordinário também sobre os espíritos. Lembrando que todos nós estamos junto com eles. Os espíritos nos acompanham. Quais espíritos? Aqueles que nos sintonizam conosco e que nós sintonizamos com eles. Se você quiser saber quais os espíritos que te acompanham, vou te dar uma dica. Quando estiver sozinho, essa dica é de Emmanuel. Quando estiver sozinho, sem ninguém te observando, preste atenção no que você pensa e no que você faz. Quando não tiver ninguém fiscalizando, tá bom? O que você escolher para fazer? Os pensamentos que forem projetados, meu querido, não tem perhaps. Perhaps meu avô que falava. Meu avô nasceu em 1901. A gíria dele. Não tem perhaps. Não tem erro. Não tem erro. Você vai depreender o que você está produzindo. Porque no verniz social, a gente ajusta. Só que esse ajuste, que faz parte de um processo de educação, ou de redirecionamento, como queira, mas quando não há limites, censura, a gente põe para fora exatamente a essência do que a gente produz. Não foi Jesus quem falou? Conhece a árvore pela flor? Reconhece a árvore pela folha? Reconhece a árvore pelo tronco, Patrícia? Também. Mas reconhece a árvore de verdade pelos frutos. Por isso é que Jesus disse, não pode, a gente não pode querer colher. Vou fazer uma adaptação. Laranja na macieira. Você não vai colher, não é? Maçã na laranjeira. Não dá. Não produz. Pode até soltar umas ou outras assim parecidas, mas a essência não. Então vamos refletir sobre esse assunto. Porque os espíritos que nos acompanham são aqueles que sintonizam com o nosso modus operandi. Do mesmo jeito que eu atraio espíritos que sintonizam com a minha maneira de pensar, de sentir, de agir. Ficou claro? Não tem mágica. No verniz social, até na casa espírita, a gente fica bonzinho, não ficamos? Chega aqui, adocica a voz. Minha irmã. Assiste a reunião do lado do marido. Deixa eu ver aqui. Não, aqui, hoje está tranquilo. Hoje está tranquilo. É porque tem uns dias que eu não posso falar do assunto, porque senão a luta de boxe não vai ser no carro. Vira aqui dentro do salão. Porque aqui costuma assistir a reunião de mãozinhas dadas, os pombinhos. Beleza. Aqui ela é uma gatinha e ele é, não é? Ele é o... Chega no carro, vira vaca. Vira cachorro. Não tem uma história assim? Não tem aqui, eu sei. Mas é só para vocês darem uma risada, porque o dia foi puxado, não foi? Então vamos voltar para a questão 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Antes de responder, Denise, você pediu a palavra? Tem várias manifestações aqui no chat, mas frases de forma geral, e eu gostaria de agradecer aos amigos de toda parte do Brasil
e inclusive fora também, de Adete de Paris, a Kátia da Argentina. A Márcia Raquel, que é tarefeira de nossa casa, ela colocou um ingrediente aí nesse contexto. O amor é o eterno fundamento da educação. Pestalozzi. Muito bem. O amor é o eterno fundamento da educação. Muito bem, Márcia. Vamos tocando então, tocando em frente, como diz o Almir Sater. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Qual sentimento? Se são bons os espíritos, eles vos perdoam. Conforme... complica. Vai complicar. Se os espíritos são bons, eles vos perdoam. Mas tem uma vírgula aqui que complica. Antigamente falava assim, talhava o leite. Hã? Não, eu falo no leite, porque senão o povo não vai entender, não. Você sabe como é que talha leite? É? Põe limão, né? Pois é. Então talhava o sangue. Pois bem. Vai dizer o seguinte, olha aqui. Se são bons, eles vos perdoam conforme o vosso arrependimento. Aqui que complicou. Conforme o vosso arrependimento. Quer dizer, o perdão, ele costuma ter uma propriedade importante chamada arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam. Algumas vezes, até mesmo em outra existência. Então observemos, se são bons, eles perdoam. Conforme o vosso arrependimento. É óbvio que isso aqui é uma força de expressão. Porque se são bons, eles vão perdoar. É óbvio que o arrependimento ele é importantíssimo porque ele sensibiliza também. O arrependimento pode promover o perdão. O perdão pode partir daquele que em tese foi agredido, foi a vítima, sem que haja arrependimento. Pode? Pode. Mas quando parte daquele que foi o algoz, costuma esse arrependimento ser uma flecha certeira para promover o início de um movimento de perdão. É mais ou menos o que essa expressão está nos trazendo. Agora, se são maus, e se são maus aqui, não é porque os espíritos são maus, também é uma força de expressão. Se estão vibrando na faixa do mal, vamos falar assim, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, para não deixar vocês na estrada. Se são maus, estão transitoriamente vibrando no mal, certo? É possível que guardem ressentimento e vos persigam. Porque, na verdade, espírito nenhum é mau. Não é. Qualquer espírito é espírito puro. Foi criado com potencial de perfeição. Nós podemos desenvolver imperfeições. Uma delas, ou a mãe, o pai, orgulho e egoísmo. Isso é uma imperfeição. E apoiado nestas imperfeições, o espírito pratica o mal. O mal aqui, vamos trabalhar a ideia de que o mal é o mal que se faz, o mal que imputa a si mesmo, como o mal que vamos projetar para o outro, certo? Um malefício, constrangimento, uma dor, o que for. Isso repetido pode se tornar um vício e pode formar caráter.
Então, quando nós nos deparamos, para não dizer que somos nós mesmos, com aquele movimento que caracteriza uma índole complicada, não é porque o espírito é mau, é porque ele se complicou, ele se viciou naquela imperfeição. E é um vício complexo, como qualquer outro, de ser erradicado. O indivíduo se viciou a matar, a roubar. Entenderam o que eu estou dizendo? Então a gente costuma dizer assim, quando nós lidamos aí com os acontecimentos difíceis da vida. Uma das primeiras questões que um analista trabalha é verificar a índole do indivíduo, não é, Eduardo? Porque pela índole, pelo caráter, você já tem um caminho indicador para percorrer. Porque, de repente, o indivíduo pode estar iludido, pode estar envolvido num erro, sem aquela tendência exacerbada para esta área. Né? Ele pode estar envolvido por um sistema, ele pode estar influenciado. Como ele pode ser o influenciador, o líder. Entenderam o que eu estou dizendo? Porque quando o indivíduo lidera, aí ele pode estar apresentando uma tendência da manifestação do seu caráter. Então tem espíritos que reencarnam com problemas graves em determinados ângulos do psiquismo, se eu posso assim dizer. E se percebe claramente que aquela índole, ela não vai ser trabalhada no seu sentido de um resultado imediato. É a longo prazo. Existem questões que são trabalhadas em muitas existências. E aí a gente vai vendo a misericórdia, a bondade de Deus em nos conceder oportunidades. Do contrário, ou ao contrário, quantas pessoas que nós nos deparamos que, desde os primeiros movimentos da vida, já apresentam tendências extraordinárias para a prática do bem. E não necessariamente são influenciadas para o meio para fazer o bem. Podem estar no meio de muitas complicações. Mas desde criança já dá sinais exemplares. E vão se destacando ao longo da trajetória. De onde que o espírito trouxe? Não foi daquele lar que ele assimilou, daquela conjuntura. Isso é o resultado de uma trajetória evolutiva desse espírito. Comemoramos também o aniversário de Francisco Cândido Xavier, dia 2 de abril. Fizemos um estudo na terça-feira. Quem quiser assistir, acessem o site da FEAC, da Rede Amigo Espírita, que temos lá o estudo. O tema foi Chico Xavier, o homem, o médium e o mito. Não vou abordar o terceiro aspecto, porque foi 1h30 falando sobre o mito. Mas trabalhando aqui os aspectos do homem e do médium, nós vamos entendendo como um espírito que desde os primeiros movimentos da vida apresentou um perfil de extrema simplicidade, candura, bondade, humildade, fé, simplicidade. Nós já encontrávamos essas virtudes bem desenvolvidas em Chico Xavier criança. Querem um exemplo? Aos 5 anos de idade, 1915, ele nasceu em 10. A mãe desencarna e a mãe volta do além-túmulo para cumprir uma promessa feita para um menino na beira, no leito de morte. Essa mãe chamou o menino Chico Xavier, de 5 anos de idade, e disse para ele assim: meu filho, mamãe está doente.
Mamãe vai dar um passeio. Mas mamãe volta. Se alguém afirmar para você que mamãe morreu, não acredite neles. Porque mamãe não vai morrer, mamãe vai voltar. Olha que intuição dessa mulher. Olha a presença de espírito que ela teve naquele momento. E ela desencarna. E os filhos eram 9. Chico Xavier, um deles. 4 ou 5 desses filhos, o pai teve que espalhar, né? Levar para padrinho, para familiar, para cuidar, porque imagine um viúvo com 9 para cuidar. E esse menino foi ser tratado pela sua madrinha de batismo, Dona Rita de Cássia Felizardo. E ela tinha uma sensibilidade muito aguçada, mas porém enferma. Ela tinha uma mediunidade destrambelhada, onde ela se fazia instrumento de espíritos complicados, de índole perversa. Então os espíritos, encontrando nela um equipamento fácil de manusear, começaram a induzi-la a torturar o menino que ela tinha pegado para cuidar. E ela maltratou essa criança. Essa criança se chamava Chico Xavier. Deixava com fome, maus tratos. Uma história que vocês, por certo, já ouviram. Agora, o que nos interessa aqui, para o efeito da ideia que eu estou trabalhando, é que essa mãe volta, alguns meses depois, para cumprir a promessa do leito de morte. Ela voltou para o menino, para dizer para o menino, confirmando o que ela houvera predito. Ela não iria morrer. Meu filho, eu não morri. O menino apanhando, com fome, choroso, imagine um menino de 5 anos, longe da mãe. Esse contexto é importante. Ele gera uma emoção natural para as almas sensíveis. Imaginemos uma criança sem a mãe, que ele amava tanto, porque ela era uma mulher diferenciada, como as grandes mães sempre foram. Mães na acepção da palavra, que dão a vida pelos filhos. Não estou dizendo daquelas que põem filho no mundo. Essa expressão é de Meimei, Irma de Castro Rocha. Esse espírito bondoso que está presente nessa noite conosco. Mãe é aquela que representa Maria na terra. Maria Santíssima. Aquela que dá a vida pelo filho. Imaginem a criança órfã desta mãe. E esta mãe volta para falar para ele assim: meu filho, não chore. Mamãe, estou com fome. Não, nós vamos dar um jeito. Conheçam, leiam as biografias que vocês vão ver essa história com detalhes. Mas o ponto extraordinário para o nosso contexto foi ele dizendo para a mãe: mãe, eu estou sofrendo com Dona Rita. Meu filho, ela é sua madrinha. Mãe, meu filho, aprenda com ela. Ela quer te ajudar. O menino estava sendo surrado. Meu filho, ela te deu casa, comida, tem uma caminha que te acolhe. E assim foi. E qual foi a resposta dessa criança? É que os espíritos tirem os problemas do nosso caminho. É legítimo, tá bom? Porque senão semana que vem a reunião
Vai ficar só eu, Denise, Rodrigo, Soni. Vocês não vão voltar. Ah, não, eu volto, Casal, porque pelo menos meus meninos ficam ali na evangelização. A gente te atura. Então tá bom. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: é legítimo pedir. É justo. Pedi e obtereis. A oração tem poder. Mas a oração vai caracterizar a nossa posição espiritual. Este é o ponto que nós vamos desagradar. Alguns. Outros vão falar assim, é isso aí, Casalberto. Pelo menos vão vibrar na hora, né? Porque depois, não concordo tanto assim não. Eu até vou pedir, ele não vai ficar sabendo, Senhor, uma mega. Pode ser no final do ano, uma super mega da virada. Podem orar, podem pedir. Vale. Ah, eu queria uma namorada. Vai pedindo. Eu queria casamento. Vai pedindo que vem. Mas talvez a dica é, Senhor, muito obrigado pela vida que eu tenho. Porque pode ser que a gente não está preparado para o que está vindo. Não precipita, não. Vai de leve. Namorados? Casal? Já casaram? Namora. E pode namorar. E namora mais, não tenha pressa. Conheçam. Namora com a sogra. Namora com o genro. Namora com todo mundo, para você saber onde você está entrando. Não pensa que só ele que é bonzinho, não. Porque ele está naquele contexto ali. Então conheça primeiro. Namoro é para isso. Namoro não é para... Se bem que o povo hoje nem precisa namorar para... Pegaram o que eu estou dizendo? Amigos, a prece hoje, para nós que somos espíritas, Eduardo, ela está muito mais assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Me dê força, isso é legítimo, e eu peço todo dia. Me dê força para dar conta, né? Para o máximo que for possível. E o ideal é que seja o fim. Porque foi o Senhor Jesus que nos ensinou que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E o salvo aqui não é salvo de um problema. Salvo é uma ideia de quê? É que você, indo até o fim, você vai resolver os emblemáticos problemas da vida. E quem vai ganhar com isso és tu, e não o outro. Embora, até o fim, auxilie o outro também. Porque nós vivemos num regime de colaboração mútua. Não é só uma via. Mútua é mútua, olha que barato. E permanente. Pois bem, porque é muito triste no mundo espiritual adversários. Agora eu vou abrir. Estou olhando para o Eduardo. Eduardo gosta muito de estudar história, né, Eduardo? Quantos dramas que nós estamos tratando na casa espírita referente ao nosso passado? Por quê? Antes a gente não sabia. Pode até dar essa justificativa. Não sabia, fiz inimigos, né? Não me preocupava muito com essas coisas. Agora que chegou a hora, né? Então agora eu estou pedindo perdão. Espiritualidade, eu devo ter feito muita bobagem no passado. Aí a turma assistiu a novela aí. Acabou a novela aí. Eu assisti até uns capítulos. Confesso. Novela das 6 que começa às 7, porque é um negócio de brasileiro absurdo. E de vez em quando eu acho que tem umas coisas que prestam por aí. Mas assistindo a novela me chamou muita atenção. Sabe por quê? O povo lá em casa assistia. Mas eu vi uma cena que me projetou uma conexão com um espírito muito querido, que eu citei o nome dele. Meimei. A novela, a propaganda dela, é um sapatinho de uma menina andando numa linha de trem. Meimei fazia isso quando eu era pequena. E ela andava de mãos dadas com um fantasma.
o pessoal, a irmã dela, via aquela cena e falava assim, minha irmã tá doida. Que ela fica segurando na mão não sei quem, era um fantasma. Na verdade, estava querendo assistir, mas não tinha tempo. Esse negócio de ficar fazer palestra também atrapalha. É um tanto de reunião que a gente faz em centro espírita que não sobra nada, nem para ver novela. Olha para você ver, que absurdo. Pois bem. Mas não tem tempo de ver depois, porque depois eu tenho que acabar livro. Eu tenho que fazer pressa para quem está sofrendo. Hein? Tem umas histórias assim. Não sobra nem um espaço para ver o glorioso. Hein? Não dá tempo. A gente gosta, mas não dá tempo. Não é? Mas, pois bem, aí fala do passado. E o passado é complicado. A gente está falando de uma maneira, com uma certa dose de humor, para que o assunto não fique árido. Porque, na verdade, nós não estamos pagando conta. O Espiritismo não tem karma. Isso é uma interpretação equivocada nossa quanto aos princípios da evolução moral, da liberdade, das suas consequências, que Allan Kardec explora para nós no livro A Gênese, o último livro que ele deixou para nós. Belíssima obra. Mas nós estamos sob o regime de influências. Nos relacionamos com encarnados e desencarnados. Quem são estes que estão com você hoje? Você está encontrando com eles pela primeira vez? Como é que falava no interior? Neneca de Titibirica. Nada disso. A nossa vida é um eterno reencontro. E Emmanuel chama atenção para que os reencontros não se tornem desencontros. Porque um reencontro, você pode ter uma oportunidade de estabelecer uma proposta extraordinária de relação mais elevada, de resgates, de fortalecimento dos laços, vencendo diferenças. Aonde há antipatia, é porque um dia houve simpatia. Então esse papo de que meu anjo não cruza com o do outro, meu santo não bateu com o outro. Isso é folclore. Na verdade, os benfeitores espirituais que nos auxiliam, eles são amigos entre eles. Porque senão eles não seriam benfeitores espirituais. E eles dão as mãos e fazem força para que a gente possa se reencontrar na hora certa. Porque tem casos que a própria espiritualidade não favorece que estejamos juntos. Porque vai dar problema. Tem casos que é assim. Por mais que você queira mudar para aquela rua, tudo vai conspirar para dar errado. Porque se encontrar, bomba atômica explode. Então, isso é importante porque esse regime de relação entre nós encarnados, ele é o mesmo no plano espiritual. Então, se nós temos afinidades, nós temos antagonismos no mundo espiritual. Então, tem espíritos que podem se aproximar em função destas manifestações que brotam da intimidade, que o desconforto está exatamente porque o protagonista foi você. E eles se sentem credores. E existem casos que são graves, que não é um simples diálogo que vai resolver. Entenderam? Complicado. Existem inimigos que temos que não têm informação de onde estamos, do que estamos fazendo. A própria espiritualidade não favorece esse tipo de contato, porque isso pode estabelecer problemas gravíssimos. Porque existem doenças da alma, existem obsessões que podem levar o indivíduo à desencarnação. O contato entre espíritos inimigos pode levar alguém ao suicídio.
pode minar a energia das pessoas. Pode estabelecer uma relação de hóspede e de hospedeiro. E que, se for tratar em nível de medicina, não se resolve. Fica no paliativo. E o trabalho tem que ser num âmbito mais amplo. Na casa espírita, a terapêutica favorece o passe magnético. É um senhor remédio. Não significa que você tem que vir no centro espírita tomar passe, não, tá bom? A gente procura o passe quando nós estamos debilitados, quando nós estamos no sentido frágeis, doentes. Aí você busca o passe. Porque senão, nosso comportamento é o mesmo de ir na igreja, senão a hóstia não valeu a missa. O passe magnético nos ajuda. Mas você sabe qual que é o grande antídoto para combater a obsessão? O evangelho operacionalizado. Jesus. Os bons propósitos, as boas ações, a renovação, a iluminação. É isso que vai nos ajudando. E é interessante porque o indivíduo vai se renovando, vai se fortalecendo e naturalmente até a sua alteração vibratória, energética, como há vínculos com entidades enfermas, isso tem repercussão. Então, um melhoramento, o aprimoramento daquele que era tido como o paciente, contribui para cuidar daquele que estava possivelmente levando o indivíduo àquela patologia. Tem casos que vão se resolvendo como? Aproximação dos inimigos dos encarnados através da reencarnação. Filhos, cônjuges, vizinhos, companheiros de tarefa no centro espírita. São mecanismos que nos aproximam. Nós temos a ousadia de escrever livros também. Mês que vem nós estamos lançando uma obra belíssima. Não porque fomos os grandes protagonistas, apenas contribuímos. A história aqui é muito bonita, muito forte, cheia de emoções e de espiritualidade, o que é mais importante. Nós demoramos 8 anos para construir um livro. Se vocês se depararem com um livro, assim, mas é um livro que poderia ter sido escrito assim, numa sentada, numa viagem, como eu tenho amigos que fazem isso. Se retiram, daqui a 20 dias, 30 dias, voltam com o livro. Só que o nosso trabalho não é apenas com a literatura. O nosso trabalho é um trabalho de mais amplitude. Porque quando nós começamos a trabalhar numa história sobre a orientação dos espíritos, esta história vai tratar de personagens. E os personagens, quando avocados pelas memórias, num simples posicionamento do indivíduo numa narrativa, você fecha circuitos espirituais com estes. E estes, por suas vezes, conectados com grupos espirituais, há todo um movimento de aproximação, no caso, dentro de um projeto de elucidação evangélica, de irradiação de luz. E essas histórias, elas são trazidas para dentro de um centro espírita. Por isso que o nosso trabalho, ele é todo respaldado pelo mundo espiritual. E as histórias são desenvolvidas, debatidas, dentro da casa espírita, ao longo do tempo, porque durante esse período, entidades espirituais vinculadas ao drama recebem benefícios e são tratados. E alguns são esclarecidos e processos desobsessivos se desenvolvem. Olha que interessante, Eduardo. E no drama que nós estamos trazendo a lume, é um drama que envolve um número muito expressivo de entidades
que inclusive estavam presas no tempo, vinculada ao Brasil colônia, a escravidão, extração de ouro, extração de pedras, espíritos que se comprometeram no campo moral. Alguns reencarnaram, depois voltaram para o mundo espiritual e permaneceram, mesmo após uma encarnação ou duas, com as mesmas fixações mentais, espirituais, a definir o seguinte, meu querido: existem espíritos que, quando desencarnam, tem todo um painel que foi desenvolvido nessa existência, mas de repente teve uma vida, mais ou menos, sem muitas novidades assim consideráveis, mas são espíritos que num passado mais antigo, mais remoto, se comprometeram de uma forma muito incisiva em determinados campos. E o espírito desencarna, ele fecha o circuito com 4, 5, 10 encarnações anteriores, aonde a marca está estabelecida. Então é muito comum, um indivíduo desencarnou aqui, um cidadão de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele desencarna, no mundo espiritual ele não vai manter a performance mental dessa última existência. Ele automaticamente volta para um passado longínquo. E no mundo espiritual ele vive como se estivesse, por exemplo, lá na Roma dos Césares. Vestimenta, performance, hábitos e etc. Já viram falar daquela ideia americanizada, de congelamento de corpos? Né? O indivíduo morre, congela, tem todo um contexto de um caixão lá, alimentado por um recurso, porque caso ele se desperte, ele vai encontrar um ambiente propício para ele voltar à vida. É óbvio que isso não vai acontecer, a não ser que ele tenha um processo de uma catalepsia letárgica profunda, né? Que ele vai despertar na chamada morte aparente. Né? Isso já aconteceu na história algumas vezes. Né? Vai abrir, vai zoomar, encontra o corpo em posição diferente daquela que ele foi enterrado. Certo? Tem um caso até de um artista famoso aqui do Brasil, Sérgio Cardoso. Vocês são novos, vocês não vão lembrar disso não. Isso é lá para trás. Oi? Albertinho, da novela Direito de Nascer. Ih, esse povo não sabe não. Direito de Nascer, década de 70 aí. E aí, mas não é disso que nós estamos falando. Porque, na verdade, isso é uma teoria que ela representa o que acontece, na verdade, no mundo espiritual, nas chamadas cristalizações no tempo. O indivíduo está congelado em determinados períodos da história. Então, em reuniões mediúnicas, nós atendemos espíritos vinculados à escravidão, a processos de guerras definidas no tempo e no espaço. Aí você vai ver e fala assim, bom, mas espera aí, mas o espírito, isso aconteceu há 300, 400, aconteceu há 2000 anos, é possível? Então, a definir o seguinte, que o mundo espiritual, a contagem do tempo, ela é completamente diferente, chega a ser um mundo quase que atemporal, em se comparando com a nossa realidade da Terra. Lembram do livro Nosso Lar? André Luiz desencarna, vai para o mundo espiritual, passa por todo um processo de muita dificuldade, até que ele é resgatado, ele passa por uma terapêutica, aí ele vai começar a ser um cidadão da cidade de Nosso Lar, até que um tempo depois ele tem a autorização para visitar os parentes que ficaram aqui. Isso é um caso específico. Porque tem espírito que desencarna, acompanha até o velório. Mas no caso do André Luiz, quando ele teve a oportunidade, ele veio visitar. Quando ele chegou em casa, começou
a perplexidade. E, para resumir, porque eu sugiro que vocês estudem o livro, não leiam, estudem. O livro Nosso Lar eu tive o prazer de estudá-lo por mais de 50 vezes. André Luiz, quando vai se deparar dentro do ambiente do lar, ele vê um calendário na parede. Aí ele toma um susto. Ele vai identificar que ele tinha morrido há 8 anos atrás. Os filhos tinham crescido, a esposa tinha casado novamente, e ele então vai começar a ter a oportunidade de colocar em prática o evangelho, as lições que ele foi recebendo do mundo espiritual. Porque é muito ruim você ser pego de surpresa. De chegar uma notícia e você falar assim, poxa, mas eu não sabia. É ou não é verdade? Os jovens talvez não saibam agora, de uma forma objetiva do que eu estou dizendo. Mas quem já tem alguns decênios aí sabe exatamente do que eu estou falando. Aquela célebre teoria, né? Ah, se eu pudesse voltar, minha vida ia ser bem diferente. Não precisa de vocês dizerem para mim que já aconteceu, não. Que isso pode ser um atestado que vocês estão próximos da minha idade. Mas comigo acontece toda hora. Aí eu me recordo, eu citei e ele está presente, um espírito muito querido, que dizia assim, quando estava aqui comigo, que a vida seria perfeita se o jovem soubesse e o velho pudesse. A vida seria magistral. Quer que repete? Precisam anotarem? Publiquem no Facebook, WhatsApp. Se o jovem soubesse e o velho pudesse, a vida seria bem melhor. Como queira. Porque é natural. A experiência, o conhecimento, te gradua para uma posição antes não compreendida. Por isso, imaginemos como é complexo o espírito chegar no mundo espiritual, como a questão 296 trata, e perceber que se enganou. Que não há mais máscara. Máscara que esconde hipócritas, ou a hipocrisia. É o texto forte que está aqui registrado por Allan Kardec, resposta dada pelos espíritos, a questão 296. Não tem máscara. Não tem hipocrisia. Aliás, a palavra hipocrisia é muito forte. E nos tempos que nós vivemos, ela está em moda. Discutir a verdade. E perceber o poder da hipocrisia. Que no mundo dos homens realmente faz barulho. Mas tem vida curta. O prazo de validade é bem especificado. Então, nós podemos usar da hipocrisia até em nome das religiões. Busca de poder. Poder, em todos os sentidos. Existem médiuns que enganam. Apresentam-se poderosos. Porque a grande maioria das pessoas desconhecem o que realmente é o espiritismo. Que não dá destaque para ninguém. O destaque é dado pelos homens. E aí é o assunto de terça-feira, quando a gente falava do Chico Xavier. Que alma bondosa. Que alma caridosa. Que amigo, que fidelidade.
E a ignorância do povo faz dele um Deus que ele nunca foi. Crença é direito de todos. Todos nós temos a liberdade do culto, da crença. No meio espírita, nós temos muitas crenças e poucas certezas. Porque Kardec, inclusive, propõe que tenhamos incertezas, mas dentro de uma certeza. A importância da humildade e do amor ao dever. E a humildade é encarar a vida e observar limites e estar sempre pronto para mudar. Uma amiga me disse assim: eu não posso falar alguma coisa com fulano porque fulano é radical. Aí eu pensei, lamentável radicalismo. Kardec mostra o tempo todo como é bom você avançar e retroceder. Minha filha disse uma coisa importante para mim hoje. Eu fiquei tão feliz porque eu não sabia. Aí eu brinquei com ela. Minutos de sabedoria da minha filha. Porque qualquer coisa que eu falo, ela diz que são horas de sabedoria do pai. No discurso que ela diz que é moralista. Aí agora eu posso brincar com ela, porque ela também está fazendo filosofia. Ela também está discutindo os assuntos extremamente importantes. Por que que eu vou dizer que alguém é moralista quando ele está me dando uma notícia importante? Ele está me ajudando a pensar. Eu tenho que me colocar de joelhos e dizer: muito obrigado. Márcia, no chat, relembrou Pestalozzi dizendo que o fundamento da educação está no amor. Amigo, se você não se amar, você não vai aprender absolutamente nada. Paradoxal? Jesus diz assim para a gente caminhar para o fim, ou para o começo. No capítulo 13 de João, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Emmanuel, o benfeitor, um dos benfeitores dessa casa, que tem nos auxiliado tanto há tanto tempo, embora falam coisas aí muito estranhas sobre ele, mas não importa. O importa é o que ele nos oferece, como um estudioso e amigo, e não como um outro Deus. Porque no Espiritismo não tem deuses. Guardem isso. Esse pensamento é kardeciano. Não eleja ídolo, porque irás se decepcionar. Não coloque a sua felicidade na mão dos outros, porque ela vai para o buraco. Felicidade é estado de alma. E é você o responsável para conquistá-la. É muito bom quando estamos do lado de quem amamos, quando há retorno, é muito gostoso. Mas não dependa disso. Não espere do outro o que você não tem certeza, o que ele não pode dar, que ele está tentando, mas não consegue. Isso não interessa. A felicidade é estado de alma, repetimos. E nós vivemos num mundo desafiador. No Evangelho segundo o Espiritismo está explicitado que é utopia, felicidade plena na Terra. Quem procurar felicidade completa na Terra vai sofrer pela decepção. Porque felicidade plena é dos mundos superiores. E o nosso mundo é a escola. Como um aluno do ensino médio
pode almejar daqui a pouco ser um profissional realizado. Você fomenta isso? Você estimula isso? Você está contribuindo para que alguém sofra? E o grande lance não é o final. É a trajetória, querido. A gente quer resultado. E não percebe que é fazendo é que você realiza. Cada etapa concluída, amanhã tem mais. Tem que domar um leão todo dia. Não é assim que a gente diz? Tem um amigo meu que brinca, tá tudo bem, tirando as coisas ruins, tá tudo ótimo. Eu morro de rir com ele. Mas no fundo, eu não queria falar isso. Eu não queria falar. Se você me perguntar, tá tudo bem? Se algum dia eu disser para você que tirando as coisas ruins, tá tudo bom, tem que internar. Porque tudo que eu preciso é das coisas ruins. No início, repetimos para finalizar. Os homens buscam a perfeição. É natural. Mas a natureza é pródiga de imperfeições. E se não fossem as imperfeições, as diferenças, as coisas não chegariam no ponto que elas têm que chegar. É assim que funciona o processo evolutivo. Emmanuel diz assim: a leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Entretanto, é preciso salientar a diferença. Qual que é a regra áurea? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra áurea. Ele está dando um novo ensinamento. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Então tem uma diferença. Amar o próximo como a si mesmo, ou amar o outro como ele nos amou. O primeiro institui um dever, cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Ama. E não espere compreensão do outro. Ama. Essa é a regra básica. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos na intimidade dos corações. Ele estava indo embora. Ele reúne os discípulos e fala assim: olha, um novo mandamento eu vos dou. Sentam, Pedro, Tiago, João, ajusta aí. Segura a onda. Olha a vibe que eu vou soltar agora. Eu estou indo embora, mas eu tenho que deixar esse novo mandamento. E é na intimidade do coração. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé, conta com os irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, a quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e quem sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido cérebros indagadores, mas ainda não penetram ou não penetraram o santuário dos corações. Em suma, amar ao próximo como a si mesmo é dever de todos. E é o próximo. Quem é o seu próximo? Eu brincava antigamente dizendo assim: o próximo mais próximo
Agora é a Denise. Denise é a mais próxima que eu tenho. Deixei de olhar para Denise. Quem que é a minha mais próxima? A Raquel. E por aí vai. Eu olhei para você, você. Você é meu mais próximo. Casalberto, minha mulher nem pode saber disso. Meu marido, isso dá confusão. Quem é o seu mais próximo? É quem a providência divina te colocou no caminho. Lembrando que não é a pessoa que está no seu caminho. Você que está no caminho dela. Olha como é que a visão começa a mudar. Se você está no caminho delas, significa que você precisa dela. E ela sendo a sua irmã, o amor que Jesus proclama não é esse amor do dever. Já que ela está na minha... Estamos no mesmo caminho, eu tenho que amá-la. Não é só isso. É amar respeitando todas as circunstâncias. Porque em todo movimento há a troca, a entrega. A reciprocidade, ela é íntima, ela não vem do outro, na verdade. Se você está dando e o outro está te retribuindo com forças contrárias, você tem que agradecer. Na verdade é isso. Porque o beneficiado é você. Por isso que o Emmanuel está dizendo, entendimento recíproco seria uma relação ideal. Mas não havendo-a, a reciprocidade tem que ser entre você e o Cristo. E o próximo, na verdade, ele se torna apenas instrumento para o seu processo evolutivo. Ama e você se liberta. Em todos os níveis. Em todos os sentidos. E por mais que aquele que ama, aquelas pessoas que você dedica tanto, repito, possam ir embora, lembre-se que para o amor não há distância. E que se hoje temos aqueles, aquelas, amanhã teremos outras. Porque a família, a parentela, os amigos de agora, tem prazo de validade. O que faz desta oportunidade? Amanhã terás outros. Porque ontem tivestes outros. Não necessariamente a família que tens hoje é a mesma de ontem. E será a mesma de amanhã. Graças a Deus, Casalberto falou assim, calma, calma. Porque eu costumo brincar dizendo, ruim com ela, pior sem ela. Você gostou, né, Caboclo? E é lógico que eu estou brincando. Eu estou dizendo no seu sentido amplo. Porque Jesus nos afirma de uma forma solene que a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele está falando de sintonia, ele está falando de trabalho, ele está falando de evolução. Então não para a sua evolução pelo outro, por causa do outro. Embora o outro pode ser impedimento para você fazer algumas coisas. Ok, substitua por outras. Uma companheira me disse assim, Casalberto, meu marido não quer que eu vá ao centro espírita. Eu falei, não vá. Eu falei, nossa senhora, achei que você ia me dar um esquema para me convencê-lo. Eu falei assim, caça confusão não, minha filha. Ele não está deixando você ir, fique em casa. Mas por quê? Porque a tarefa do centro espírita está dentro da sua casa. Viver o evangelho com ele. Porque há de chegar um tempo, quando você resolver essa questão, será ele o primeiro a te incentivar a ir. Pode ser que ele esteja com você na terra, ele pode estar no espaço. Ou você deixá-lo e seguir adiante, como um espírito liberto. Não tenha pressa, tenha bondade no seu coração. E como dizia Chico Xavier, que nós agradecemos de alma e coração o seu carinho, a sua amizade para com todos da FEAC. Chico Xavier dizia assim, faça a sua parte. O que você não der conta, põe na mão de Deus.
que por certo ele vai resolver. Com bondade, com amor e com pacificação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Denise. A vocês que vieram à casa de Kardec pela primeira vez, desculpem as nossas ineficiências, as nossas limitações, a maneira com que nós, sem habilidade, expomos a doutrina espírita, mas saibam que o mais importante para nós é fazer amigos. Porque amigo é o tesouro que você deve guardar do lado esquerdo do peito, para sempre. Que estejamos sempre unidos em torno da mensagem de Jesus. Os pontos de vista diferentes são extraordinários. Porque se todo mundo gostasse do vermelho, ia ser muito ruim. Se todo mundo gostasse do amarelo, pior ainda. O bom é que um gosta do amarelo, o outro do preto, o outro do azul, o outro do branco. Cada um tem a sua crença, tem as suas aptidões e tem os seus gostos. O legal é que a gente entenda essa mensagem de Jesus, amando-nos uns aos outros e estando sempre junto na caminhada da construção de um mundo melhor. Valeu, Ave Cristo, boa noite para todos. Obrigada, Beto, pelo belíssimo estudo. A cada um de vocês, amigos, nosso agradecimento, assim como os nossos amigos do chat. Para encerrar a nossa reunião, eu vou convidar o Eduardo, que faça a prece final para todos nós. Boa noite. Nós vamos encerrar fazendo uma prece, pedindo à espiritualidade, aos amigos dos outros planos da vida, que possam trazer a cada um de nós o sentimento de que somos filhos do Pai absoluto, que somos espíritos eternos, imortais, que estamos passando por experiências no mundo da matéria. Que o Pai Criador possa nos abençoar e que possamos iniciar, desenvolver, a crescer em nossas almas o amor incondicional que o Senhor Cristo nos deixou. Que assim seja.